Boa tarde, Paulo, tudo bem? Eu estou mostrando esse desenho para você ir acompanhando o desenvolvimento do projeto, tá? Então, primeiro, o que que eu fiz? Eu fiz o contorno, né, como se fosse um muro em volta da construção, e na frente tem 5 metros, né, e de fundo tem os 30 que você me falou. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei os recuos, 4 na frente e 6 no fundo. E coloquei 1,5 de corredor. Aí, a partir disso, eu vou começar a desenvolver o seu projeto. Aí eu só queria te alertar que a parede que tem 5,35, né? Ela vai ficando fora de esquadro, né? Então, por exemplo, se você grudar as paredes ali, essa parede vai ficar fora do esquadro. Quando, por exemplo, quando você fizer o piso, vai ficar certinho, depois vai ficar aparecendo recorte. Então, eu queria saber se você quer mudar alguma coisa, né? Porque ele vai ficar torto, né? Aí assim, eu tenho várias sugestões de como que você pode consertar esse problema. Mas se para você não tiver problema ficar fora, aí tranquilo. Aí a segunda coisa que eu fiz foi a criação do ponto comercial ali da frente. Como tem o recuo de 1,5 m, o ponto comercial ele tá sem janela, sem nada. Então eu coloquei 1,5 m porque daí você pode estar colocando aquelas janelas altas que você me falou. Eu fiz ele com 7, né, metros e os banheiros com 1,35 por 1,52. Por que que deu 1,52? Porque como ele ficou com 3 metros e 10, eu dividi a parede bem no meio. E aquela... Aí eu tirei a medida e daí sobrou 1,52 para cada banheiro, para dividir eles no meio. A porta ali da frente, como tem 3,10, né? Como ficou com 3,10 ali, eu fiz a porta com 2,90. Aí fica 10 centímetros de cada lado de boneca. Aí então o ponto comercial ficou com 7 por 3,10, né? Se quiser fazer essas janelas altas, vai precisar desse recuo de 1,5 m e a porta então vai ficar com 2,90. Se você não for colocar janelas, né? Aí você pode encostar na parede como você queria. E essas medidas são só de sugestão, né? Eu coloquei 7 metros, 1,35 de banheiro, mas você pode fazer do jeito que você achar melhor. O único problema ali é que o primeiro banheiro, né, olhando assim o de baixo, você consegue colocar uma janela nele ali. O outro banheiro já vai ficar sem janela, você ia precisar colocar um exaustor. Aí, aquela ideia que você tinha me dado quando eu fui na sua casa era de colocar os dois banheiros encostados e daí colocar as duas janelas ali. Só que como eu estou seguindo aqui o exemplo do projeto que você me passou, eu coloquei os banheiros nos lugares originais. Aí se você falar para mim, ah não, o interessante é os dois banheiros terem duas janelas mesmo. Aí eu coloco nesse modelo que eu estou te mostrando agora. Então, essa é a sua ideia original. O ponto comercial fica na frente e ele fica encostado no terreno, pelo que eu entendi. Tanto que você fez do lado direito o corredor de acesso. Só que, como eu te disse, se você quiser colocar a janela no ponto comercial da frente, você vai precisar de 1,5 de recuo, né? E eu estou seguindo exatamente o que você colocou ali, que os dois banheiros eles vão ficar um do lado do outro, né? E a princípio eles vão ficar sem janela. Aí agora eu vou fazer a escada, que você colocou a escada atrás do banheiro. Então, aí quando eu vou acrescentar a escada para você, essa escada, o certo seria ela ter pelo menos 16 degraus. Quando eu construo uma escada de 16 degraus e coloco exatamente onde você queria, o que que acontece? O começo dela, de acordo com a norma, precisa ter pelo menos 1,20. Então você vai abrir a porta, a distância ali daquela parede até o começo da escada tem que ter pelo menos 1,20. Quando eu coloco 1,20 e começa a escada dali, ela passa a parede e vai embora. Então não tem como colocar uma escada reta do jeito que você estava querendo colocar no seu projeto, no projeto que você me passou. Então eu tenho que ter uma outra ideia de como colocar essa escada aí, porque desse jeito, né, com ela reta, não é possível, porque não dá os 16 degraus, entendeu? Aí a minha sugestão é fazer ela em forma de L, né? Então você tem 3 degraus, aí você tem 1 metro e daí você vai com ela para cima. Então eu coloquei uma porta ali de sugestão, porque daí você entra e dá de cara com a escada, você já pode subir, né?
Você pode colocar a porta em outro lugar, né? Foi só uma sugestão que eu dei. Aí, logo em seguida, eu criei a sala, a cozinha, a lavanderia e o último ponto comercial. Aí eu coloquei a sala com 4 metros, a cozinha com 2, lavanderia com 2 também, e o ponto comercial sobrou 2,31 para ele, tá? Aí a lavanderia, a cozinha e a lavanderia eu deixei mais ou menos do jeito que você tinha me falado. Entrando na sala, você já pega a primeira porta ali e entra na cozinha. Aí do outro lado vai ter a porta, que acredito que você deixou uma área livre ali, né? Para poder, sei lá, estender roupa, alguma coisa assim. Aí tem a porta que dá a entrada para a lavanderia, que abre para fora, né? Para sobrar mais espaço lá dentro. E logo em seguida tem uma porta que dá acesso para o ponto comercial. Aí a criação do seu projeto parou nessa etapa. E surgiram algumas perguntas para eu te fazer, para você responder, para eu poder dar continuidade. Porque assim, a parte de baixo, por enquanto, ficou desse jeito. Aí eu queria te perguntar, como que a gente vai fazer com a parede 5,35? Porque eu acho que dá para você perceber pelo projeto que ela vai entortando, né? Ela começa com 5 metros, daí para encontrar com 5,35 ela vai indo para a esquerda. E daí toda a parede fica fora do esquadro. Como que você vai querer fazer a respeito dessa parede, né? Você tem alguma ideia? Como que a gente vai fazer com os banheiros do ponto comercial 1, né? E o ponto comercial 2, ele vai ter banheiro? Porque ele está bem pequenininho. Tá bom assim para você? Porque você falou que quer 6 metros, né, de fundo lá, né? Do recuo lá do fundo. E colocando os 6 metros no fundo, o ponto comercial do fundo ele acaba diminuindo, né? Aí, se você quiser, você pode encostar ele na parede e colocar as janelas para o fundo, né? E daí ele fica com essa parte do fundo inteira para ele, né? Mas todos esses detalhes eu tenho que ver com você para você ir respondendo essas perguntas para eu ir dando sequência. De repente você olha e fala assim: não, não gostei desse desenho, porque eu tentei seguir o mais fiel possível o desenho que você fez. E só depois que eu finalizar a parte de baixo que eu consigo fazer a parte de cima, porque eu vou fazer a parte de cima de acordo com o desenho de baixo. Então, se de repente você quiser grudar a parede do corredor, não colocar janela, alguma coisa assim, isso vai refletir lá em cima. Então, eu precisava que você respondesse essas perguntas, né, e definisse exatamente o que você vai querer fazer para a gente fixar a parte de baixo, para aí sim a gente começar a desenhar a parte de cima. Então, por enquanto, está parado nessa etapa. Assim que você responder para mim, aí eu dou continuidade, faço do jeitinho que você quer, e finalizando a parte de baixo, a gente faz a parte de cima. Aí eu tentei fazer dessa forma, porque daí eu expliquei etapa por etapa as dificuldades que eu fui tendo, para que você entenda certinho como que o projeto está ficando, você consiga acompanhar, e dessa forma, né, através de vídeo ou explicando por áudio, eu acho que a gente consegue trabalhar bem mais rápido, porque eu te passo esse vídeo com toda a explicação, você me responde as perguntas e eu continuo o seu projeto. Aí, quando o projeto estiver finalizado, aí eu faço o projeto de prefeitura mesmo. E assim que o condomínio te avisar que já está aprovado, né, a prefeitura já recebeu o loteamento, já entro no site, peço a documentação para você, né, já entro no site, dou a entrada e daí é só você esperar aprovar, porque daí aprovando você já pode começar a construir. Porque a última vez que eu entrei em contato com a prefeitura perguntando, eles me responderam por e-mail que esse loteamento ainda não tinha chegado para eles. Então a gente só precisa ter certeza que o loteamento chegou para a gente poder dar entrada na prefeitura.